Eu aposto que você quer alcançar 40 acertos em matemática no Enem, mas você deve estar cansado de ver cronogramas, métodos, coisas mirabolantes na internet que no final não te levam a lugar nenhum. Por isso, nesse vídeo eu irei acabar com isso de uma forma totalmente simples. Vou mostrar para você como eu faria para sair hoje do zero e alcançar mais de 40 acertos em matemática no Enem. E o melhor de tudo, eu vou ensinar você como economizar muito tempo nos estudos e também na hora da prova. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo, professor de matemática há mais de 5 anos e hoje eu vou ensinar você como alcançar mais de 40 acertos de uma forma assim que você jamais viu e que com certeza é o método mais eficaz que você vai encontrar. O primeiro passo que você precisa ter em mente é o seguinte: estude o que é importante de verdade. A primeira coisa que você precisa ter em mente é esquecer esse papo de que você tem que estudar toda a ementa de matemática do ensino médio para conseguir ter a possibilidade de alcançar 40 acertos em matemática no Enem. Isto é totalmente desnecessário. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre o princípio de Pareto, onde 20% dos seus esforços resultam em 80% dos resultados. Aqui na matemática para o Enem, a proporção não é exatamente essa, mas é algo em torno disso, semelhante, onde você não precisa se dedicar a 100% dos conteúdos para você ter 100% do resultado. Você pode se dedicar a, por exemplo, 60% do conteúdo e conseguir 40 acertos. Então é isso que você tem que ter em mente. Não é necessário estudar tudo minuciosamente. Você precisa se concentrar naqueles assuntos que vão te trazer mais retorno, que serão mais eficientes para você estudar e assim eu conseguir obter aquilo que você quer, que é os 40 acertos. Então por isso o que eu recomendo é que você estude basicamente esta lista de conteúdos, que isso vai ser extremamente suficiente para sua prova e não, ao invés dessa lista, estudar isso daqui. Isso aqui é totalmente desnecessário, estudar todos esses assuntos. Óbvio que tem muita coisa importante aqui dentro desses tópicos, mas aqueles que são mais importantes estão destacados aqui. E por óbvio, antes que alguém fale algumas coisas nos comentários, que fale coisa como, por exemplo, e uma vez que caiu combinação com repetição lá no Enem. Gente, quando cai algo assim que sai fora daquilo que você estudou, provavelmente, não vou dizer 100% dos casos, porque sempre tem alguma coisa extremamente específica, mas em 99% dos casos, você vai conseguir utilizar aqueles conhecimentos que você tem para conseguir elaborar uma outra estratégia de resolução. Então, por exemplo, essa questão de combinação com repetição, quando caiu no Enem, não é que você tinha que usar necessariamente a fórmula de combinação com repetição. Você poderia, por exemplo, utilizar permutação com repetição, que é um assunto básico de análise combinatória, junto com o princípio fundamental da contagem, que você também conseguiria resolver com certa tranquilidade. Então, você não precisava perder o seu tempo estudando combinação com repetição, mas assim aquilo que é conteúdo básico, que é justamente aquilo que eu apontei para você estudar. Então, o resumo desse tópico é: estude aquilo que é importante de verdade, utilize o princípio de Pareto, estude o que é mais importante, que vai te dar mais resultado. O segundo passo: treine para a prova. A prova de matemática do Enem, ela, assim como as demais provas do Enem, elas vão além do conteúdo. Não basta você ter todo o conhecimento de matemática para achar que você vai conseguir gabaritar a prova do Enem. Não é assim que as coisas funcionam. Basicamente, você tem em torno de 2 horas e meia para resolver a prova de matemática. Como são 45 questões, isso dá algo em torno de 3,3 minutos para resolver cada questão. Então você tem que ter em mente que não pode resolver as questões em 5 minutos. Então o que eu recomendo aqui é um treinamento para a prova, mas não apenas nos simulados, em todos os momentos. Então quando você está estudando, sempre que você for resolver um exercício de matemática, utilize as técnicas, os macetes, as formas de simplificação, tudo que você puder, todas as ferramentas para conseguir solucionar de forma mais rápida. Quando você treina isso cada vez mais, no caso, em todas as oportunidades que você puder treinar isso, o seu cérebro, o seu raciocínio, ele se tornará mais rápido, você estará mais habituado a resolver as questões desta forma e quando chegar no Enem, você tem mais facilidade em resolver rapidamente. Agora pensa comigo, se ao invés de você tentar sempre resolver rápido, quando você está estudando, você vai lá, leva em média 10 minutos para resolver uma questão de matemática. Daí você espera chegar lá no
no dia do Enem resolver em 3,3 minutos ou menos? É muito difícil. Por isso, sempre que você tiver a oportunidade de resolver uma questão de matemática, tente, por óbvio, utilizando a forma correta da matemática, resolver o mais rápido possível, porque assim você torna isso como se for um hábito. Tendo esse hábito no dia da prova, é muito mais fácil resolver dessa forma. Outra coisa que eu também considero interessante, se você puder, eu já comentei isso em outros vídeos e algo até pouco comentado, que é o seguinte: a prova de matemática no Enem, junto com a prova de ciências da natureza, você tem em torno de 2 horas e meia para resolver cada uma das duas, 5 horas no total, e ainda tem que passar as coisas para o gabarito. O que eu recomendo que você faça aqui, quando for resolver um simulado, ao invés de fazer em 4 horas, tente resolver em menos tempo. Por quê? Se você se habitua, por exemplo, ao invés de resolver um simulado em 5 horas, que é o tempo do segundo dia de matemática e ciências da natureza do Enem, você resolver ele em 4 horas e meia ou 4 horas, seria como se você estivesse fazendo um treino mais pesado. Vamos supor, um atleta de fisiculturismo ou um atleta de levantamento de peso pesado. Ele treina carregando, sei lá, 100 quilos. Chega no dia da avaliação, no dia da prova, no dia da competição, ele vai levantar 50 quilos. Querendo ou não, se ele estava treinando com 100, levantar 50 vai ser muito mais fácil. E isso é semelhante a lá no simulado, você resolver a prova em 4 horas, utilizando todas as técnicas, macetes e tudo mais, e chegar no dia do Enem você tem 5 horas para resolver. Querendo ou não, se torna mais fácil. Então, se você também puder treinar a sua prova desta forma em algumas oportunidades, vai ser um pouco mais fácil quando você chegar no Enem, conseguir resolver mais rapidamente. Uma coisa interessante que eu até tenho feito lá no meu curso Potência Matemática, que eu estou mandando para os estudantes todas as semanas uma lista com 5 exercícios onde os estudantes devem resolver o mais rápido possível, utilizando técnicas de chute, utilizando técnicas e macetes de simplificação, resolução rápida e tudo mais. E isso é justamente para estimular a resolução rápida e dessa forma elas vão ter mais facilidade quando chegar no dia da prova. O passo 3, aprenda os macetes e técnicas de chute. Vamos lá, pessoal, é extremamente importante você conhecer os macetes e as estratégias de chute, porque assim, o macete é justamente para ajudar você, como a gente falou no passo 2, a resolver mais rápido. Não adianta você resolver toda a resolução no passo a passo, que isso vai demandar muito tempo, então você tem que conhecer os macetes para conseguir resolver mais rápido. E o segundo ponto é justamente o chute, ou você acha que, por exemplo, de 180 questões, ou vamos especificar para matemática, de 45 questões de matemática, sabendo que você tem que resolver rápido, sabendo que tem a prova de ciência e natureza, você acha que sempre vai conseguir resolver as 45 questões sem nem ter a possibilidade de chutar. É muito difícil, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Eu, por exemplo, sou professor de matemática e eu acabei chutando uma questão de matemática na prova do Enem de 2023. Então, você precisa conhecer as técnicas de chute, porque isso te ajuda muito. Você tem que lembrar, por exemplo, algumas técnicas que podem te ajudar lá no dia da prova. Não que vão te dar uma garantia de acertar a questão, porque se a técnica de chute desse uma garantia, você ia estudar a técnica de chute, não a matemática. Mas as técnicas, elas ajudam você a ter uma possibilidade maior de acertar. Como, por exemplo, nós temos uma tendência de equilíbrio de, por exemplo, nas 45 questões, nós temos 9 alternativas para cada letra. Então, 9 alternativas A, 9 alternativas B, 9C, 9D e 9E. Óbvio, isso não acontece exatamente de forma perfeita lá no Enem, mas tende a um equilíbrio. Você não vai, por exemplo, ter 17 alternativas A e uma alternativa B. Isso não vai acontecer. Elas tendem ao equilíbrio, não acontece perfeitamente. Então, se chegar lá no Enem, você vai ver, coloquei pouquíssimas alternativas C, só tenho 3 alternativas C, e você tem uma para chutar, existe uma chance, existe um mundo onde a alternativa C seja correta, tá? Então, isso, por exemplo, é algo que você pode lembrar. Outra questão que você também pode recordar é o seguinte: de acordo com os nossos estudos, as nossas análises estatísticas, sempre que nós temos uma questão numérica, onde as alternativas são numéricas, na maioria dos casos, cerca de 70% das vezes ou mais, a alternativa correta não é a maior nem a menor, ou seja, não é a letra A e não é a letra E quando nós temos questões com valores numéricos. Óbvio que isso não é uma regra, sempre tem aquele 30%, mas na maior parte dos casos não é nenhuma das duas. Outro exemplo é quando as alternativas com expressões apresentam valores semelhantes, como é o caso, por exemplo, dessa questão de análise combinatória. Nós podemos observar a semelhança entre algumas delas e assim identificar qual que é a correta utilizando essa
técnica de chute e até mesmo valores próximos, quando nós também temos alternativas numéricas e tem duas alternativas que têm uma proximidade maior em relação às demais, também existe uma boa probabilidade dentro da estatística que uma das duas seja a correta. Então você utilizar essas técnicas de chute não vão te dar a garantia que você vai acertar a questão, mas pelo menos uma possibilidade maior, você tem uma chance a mais de acertar esse exercício e assim se torna mais fácil você atingir os 40 acertos. Então por isso, utilizar técnicas de chute e macetes para resolução rápida é muito importante para quem quer conseguir 40 acertos. E o passo 4, mas não menos importante, na verdade é o passo bônus, aprender a pular. Outra coisa que com certeza eu recomendo, eu faço muito e se eu fosse estudar hoje do zero, eu recomendaria você fazer também, é aprender técnicas de pular, porque assim, ninguém, nem professores, nem eu, nem as pessoas que gabaritam a prova de matemática, que passam em medicina na USP, resolvem questão atrás de questão. Por exemplo, a 136, a 137, tudo na sequência. É improvável, se não impossível isso acontecer. Por isso, você precisa ter um bom entendimento e uma boa estratégia de quando você vai chutar uma questão, no caso, perdão, quando você vai pular uma questão e quando você vai voltar. E quanto mais rápido você conseguir fazer isso, melhor, porque assim você torna a sua gestão de tempo da prova mais assertiva, tá? Então é muito importante que você desenvolva essa habilidade para identificar quando pular com mais rapidez. E isso não quer dizer que se você pula, você não vai resolver a questão. Nós estamos falando de pular e deixar para resolver depois em um momento mais oportuno. Na primeira passada da prova, você precisa se concentrar naquelas questões que são mais fáceis e que você vai pontuar mais. Depois você retorna naquelas que você vai pular. Então por isso eu recomendo aqui que você pule questões, por exemplo, aqueles assuntos que você tem muita dificuldade. Então vamos supor, você tem muita dificuldade em probabilidade de análise combinatória. Bateu o olho e viu que é uma questão disso, já marca um X e vai para a próxima. Outro exemplo, questões com enunciados muito extensos. Também deixe e vai para a próxima, porque costumam ter muitos distratores, o que dificulta a sua interpretação. Então é melhor você deixar para depois. Além disso, questões que você já sabe identificar, que vão ter contas muito longas. Geralmente, por exemplo, que nem essas questões que você tem que fazer a comparação entre várias multiplicações e divisões. Isso também é muito extenso e demora demais. E até mesmo aquelas questões que são muito confusas, que parece que tem dupla interpretação. Também deixa e vai para a próxima, como é o caso, por exemplo, dessa questão das gemas do Enem de 2022. Então, você pular essas questões no início da prova é extremamente interessante para você fazer a sua gestão de tempo. E como a gente comentou, o Enem é uma prova que vai além do conteúdo, tem essa gestão de tempo. Então, quem sabe aproveitar melhor as 5 horas de resolução da prova de matemática e ciência e natureza, com certeza vai ter um resultado melhor. E o pular justamente faz parte disso. Mas, mais uma vez, não é pular e não resolver, é pular e deixar para resolver depois. E para você que chegou até o final aqui desse vídeo, quer alcançar os 40 acertos em matemática, nem eu tenho uma surpresa. Eu vou ajudar você a conseguir alcançar esse objetivo, assim como eu ajudei o próprio André a conseguir 39 de 44, porque teve uma questão anulada. Você vai conseguir isso entrando justamente para o Potência Matemática, o meu curso de matemática, onde eu vou ensinar para você de forma simples, direta, sem enrolação. A gente vai ensinar e economizar o seu tempo ensinando aquilo que é importante de verdade, os assuntos que caem todos os anos no Enem. Além disso, você vai ter acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas, vai ter simulados mensais com resolução em vídeo e muitas outras coisas justamente para ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. E tudo isso por apenas R$ 197. Não é mensalidade não, é justamente um valor único. Então você que quer alcançar mais de 40 acertos, mais de 800, mais de 900 pontos em matemática do Enem, não perde o seu tempo, garanta a sua vaga, porque o meu objetivo é ajudar você a alcançar uma ótima nota em matemática do Enem. Não perde tempo, o link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal, espero que todos tenham gostado. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, alguma outra coisa que você quer ver aqui no canal, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso é sempre muito importante pra gente. Nós valorizamos demais isso, então o seu comentário, ele é muito importante pra gente. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo do canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos, um forte abraço, valeu e até a próxima.